Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje você acompanha a entrevista feita em nossos estúdios no Centro de Convenções de Goiânia durante o 32º Congresso Espírita de Goiás. Silvana Prestes entrevista Rossandro Klinger. Você acompanha ainda o quadro Tira Dúvidas com Euzi e Euzita, a dica de leitura da semana, o momento cultural e muito mais. Estamos começando o programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Você acompanha agora a entrevista feita por Silvana Prestes com Rossandro Klinger nos nossos estúdios durante o 32º Congresso Espírita de Goiás. Nós estamos aqui com Rossandro Klinger, palestrante do 32º Congresso Espírita aqui de Goiás. E seja muito bem-vindo. Você vai falar sobre a ética em mim, passo para a construção do bem comum. O que seria essa ética em mim? O tema é muito propício, Silvana, ainda mais levando em consideração o momento atual do Brasil. Porque muitas vezes nós temos uma tendência, que a gente chama em psicologia de projeção, que é a gente projetar para fora sentimentos que são nossos. É muito comum na população brasileira, de um modo geral, tem exceções, observar no ambiente político a corrupção, o desmando, o não fazer o que é correto. E apesar de nós sabermos que existe um jeitinho brasileiro, que é em algum momento considerado algo como se fosse positivo, que seria a capacidade de desenrolar, de resolver, também tem um lado negativo, que é imaginar que eu posso burlar o sistema, que eu posso burlar a lei. Então, na verdade, a gente sente que a ética em mim é a necessidade de pensar que o status civilizatório de um povo passa pela construção de cada indivíduo desse povo de um conjunto de princípios éticos que norteiam a minha ação como indivíduo para que o coletivo sinta isso. Então não é que a sociedade é boa, como se a sociedade fosse um ente vivo. Na verdade, a sociedade é o conjunto desses indivíduos que, se não pautarem sua vida sobre uma ética, não vão conseguir ter um pacto coletivo coerente, que é o que a gente sente aqui no Brasil. O que a gente tem a mais para oferecer quando a gente pensa nesse tema, a perspectiva do cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, é que a proposta do Evangelho de Jesus, ela nem é uma proposta que diga que ela é contra a cultura, que seria o que a gente chamaria de fundamentalismo religioso, tipo, nós somos certos e o mundo inteiro está errado. Então não é uma visão fundamentalista, Jesus não tinha essa perspectiva, apesar de que alguns ramos do cristianismo têm. Muito menos também uma proposta de tudo que o mundo oferece, o cristianismo absorve, é uma proposta inclusiva do tipo relativismo moral. Não, Jesus aquela perspectiva de que tudo novo é aceito. Continua assim valendo na nossa ética, na nossa visão, aquilo que Paulo muito bem nos coloca quando nos diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então a ética em mim passa por entender o que não me convém. E ora, não me convém algo que afete a vida do outro. E a gente volta para o princípio que o Cristo nos oferece quando vai resumir, sobre a pergunta do doutor da lei, as leis, o decálogo de Moisés, dizendo que amará o próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse amor pessoal é um amor que não pode ser egoísta, em que eu faço o que é importante para mim, mesmo que eu lhe machuque. Ética em mim é construir uma vida pautada num comportamento e numa conduta em que no espaço público, no espaço coletivo, que começa pela família, vai pela escola, pelo meio de trabalho, pela rua, por onde eu estiver, a minha vida não atrapalhe a vida do outro. Muito pelo contrário, se puder, que a minha vida seja algo que seja instrumento de servir o outro. A gente vê hoje um comportamento, uma certa banalização. Muitas vezes a gente tem aquela ideia de, isso é normal porque todo mundo faz. Como é que a gente consegue lidar com isso, auxiliar inclusive a juventude, para entender que a gente pode ser diferente? Na verdade, a juventude é muito mais vulnerável porque naquela ideia de se fazer presente com sua própria personalidade, se deslocando dos pais, buscando aquele grupo de amigos para se afirmar como individualidade, aquilo que a gente chama em psicologia de grupo de iguais, os jovens têm uma tendência de, para se afirmar, fazer o que todos os jovens da sua categoria ou da sua classe, por exemplo, os que gostam de heavy metal, os que gostam de esportes radicais, os que gostam de jogos eletrônicos, se juntam em grupos de iguais, meio que como tribos, e para se afirmar, esses jovens, eles fazem o que todo mundo está fazendo. E a ideia seria que, como todos os meus amigos fazem, é legal. Daí é importante lembrar que o papel dos pais, mais do que nunca, se torna preponderante, porque o que os pais fazem? Eles percebem todas as escolhas que o mundo oferece, mas selecionam, dada a imaturidade dos filhos, aquilo que eles podem acessar.
Então, a liberdade exagerada que se dá aos jovens de hoje faz com que eles tenham acesso a tudo sem maturidade para fazer as escolhas corretas. Então, talvez essa sua pergunta, ela se dirija mais aos pais, sabe, Silvana? No sentido de que eu tenho que continuar sendo o orientador moral dos meus filhos enquanto estiverem sob minha égide, sobre meu cuidado, sobretudo no mundo tão complexo que oferece uma polissemia de possibilidades, tantos caminhos, que é preciso que eu selecione com eles. Muitos pais perderam essa capacidade de selecionar, deixando os filhos à deriva, e esses filhos, com sua imaturidade, obviamente, tendem a fazer escolhas equivocadas, porque esses jovens, não é porque eles são ruins, mas porque eles são imaturos, podem fazer escolhas que vão de encontro aos seus próprios valores. A questão, então, seria valores. Que valores eu passo na minha família para a construção de uma ética no meu filho, para que esse meu filho se torne um cidadão que tem uma postura de dignidade na convivência com o coletivo. Daí que eu não posso fazer tudo o que todo mundo está fazendo, só porque todo mundo está fazendo, isso não se torna legal, isso não se torna bom porque todo mundo faz, né? Nós vamos para um breve intervalo, você acompanha a dica de leitura da semana e voltamos daqui a pouquinho com mais Rossandro Klinge para você. Olá! Nossa dica de leitura de hoje é um livro que a gente considera muito especial, chamado Da Manjedoura a Emaús, do nosso companheiro Wesley Caldeira. Wesley fez um trabalho muito bom de recontar a vida de Jesus a partir daquilo que ele encontrou nos textos do Novo Testamento e organizar de maneira cronológica, o que nos ajuda bem a compreender essa trajetória da vida de Jesus, desde o seu nascimento até o encontro com aqueles discípulos na estrada para Emaús, que dá título ao livro. E o que eu acho muito interessante nesse livro é que Wesley traz as contribuições de outros autores, a pesquisa bíblica, mas ele também traz a contribuição espírita, traz muitos pontos importantes acerca da visão espírita sobre determinadas passagens, determinados relatos. Por isso aí fica a nossa dica de leitura da Manjedoura a Emaús. Temos certeza que você vai gostar bastante. Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Queremos fazer a vocês um convite muito especial para que estejam no 33º Congresso Espírita de Goiás, que irá ocorrer em Goiânia, no Centro de Convenções, nos dias 25 a 28 de fevereiro de 2017. O tema, um tema belíssimo, vida, desafios e soluções. Para você que é um amante da vida, mas que tem lá os seus desafios e está em busca de soluções, conheça tudo que o Espiritismo pode lhe trazer neste belo evento. Venha para o Congresso, nos encontraremos lá e seja muito feliz. Sete novos títulos, excelentes autores, temas palpitantes para a educação espiritual. Das causas primárias, de Otacílio Rangel. Ciência e religião concordam sobre Deus e o universo? Diálogo fraterno, de Marlon Reikdal. Como acolher os que buscam a casa espírita? Educação com Cristo, de Marcos de Mário. Educar requer conhecimento ou amor? Esperança, de João Andrade e Roosevelt Andofato Tiago. A solução para as mazelas materiais e espirituais? Evangelizando Bebês, 4ª edição, de Cíntia Vieira Soares. Como evangelizar seres tão frágeis? O tempo do autoencontro, de Rossandro Klinge. A necessidade e o papel do deserto em nossas vidas. Viver melhor, de Simão Pedro de Lima. O que o Espiritismo propõe para uma vida plena? FEEGO Editora, preços especiais, garanta o seu. Olá, amigos. Hoje eu venho fazer um convite muito especial ao seu coração. Você já deve ter assistido a inúmeros vídeos sobre o sofrimento das crianças e das pessoas em diversas regiões da África. Pois bem,
chegou agora o momento do seu coração se aproximar ao deles através desse projeto Fraternidade Sem Fronteiras. Dando um óbolo, o mínimo, você pode ajudar muitas vidas. O projeto Fraternidade Sem Fronteiras adota crianças e, com o mínimo da nossa contribuição, proporciona o máximo para a sobrevivência dessas pessoas que estão num estado de inúmera, de gigantesca penúria nas regiões mais devastadas da África. Nós contamos com seu apadrinhamento, contamos com seu engajamento, sobretudo nós da família espírita, podemos apoiar esse trabalho e estender a nossa caridade e a nossa generosidade para além das fronteiras do coração do mundo. Porque o Brasil é o coração do mundo, para que o mundo tenha um coração generoso, que busque a igualdade e a fraternidade para todos. Eu também faço parte dessa corrente de amor. Estamos de volta com entrevista feita por Silvana Prestes com Rossandro Klingen, palestrante do nosso 32º Congresso Espírita de Goiás. Acompanhe. Essa questão da ética em mim me faz pensar a questão do nosso dia a dia. Nós cobramos dos governantes que eles sejam éticos, que eles sejam sérios. Mas essa postura nossa do dar um jeitinho no dia a dia, como é que você vê isso? A gente vê a questão da vaga do estacionamento do idoso. O brasileiro tem aquela coisa assim, nós temos, mas é só um minutinho. Como é que você vê essa ideia dessa ética no nosso dia a dia? É aquilo que eu falava no início, é uma projeção, né? Eu consigo identificar que o outro é antiético e que eu não sou. O IBGE fez uma pesquisa e perguntou 3 coisas interessantes para a gente ver esse caráter de eu não projetar em mim, não ver em mim o defeito. Perguntou, você é racista? A maior parte dos entrevistados disseram 96%, não, eu não sou racista. A segunda pergunta é, o Brasil é um país de racistas? A maior parte dos entrevistados, sim, muito racista. Depois perguntou, você inveja? A maior parte dos entrevistados, mais de 90%, de jeito nenhum, que é meu, que é do outro. Depois a pergunta, você é invejado? A maior parte das pessoas, muito invejado, eu não posso comprar uma coisa que me invejam. Então, o que a entrevista diagnosticou? Que o Brasil é um país de racistas e invejosos, mas ninguém que respondeu à entrevista era racista e invejoso. Então, eu consigo ver fora os defeitos, é aquilo que a gente chama de projeção da sombra, né? Eu projeto minha sombra nesse coletivo difuso, o povo, ou os políticos, mas não vejo em mim. Eu sempre digo, no dia que a gente vai votar para o Congresso, ou para a Assembleia, ou para câmaras, a imprensa sempre diz assim, hoje o povo brasileiro vai escolher os seus representantes. E sempre que os repórteres dizem isso, aonde eu estiver, em família ou em grupo de amigos, eu percebo um incômodo das pessoas. Que meus representantes? O quê? E certa feita eu estava falando para um grupo e disse, de fato, os políticos não nos representam, porque nós somos realmente muito melhores do que eles. Nós, o povo brasileiro, nós nunca compramos DVD pirata. Todos os programas que temos no nosso computador são pagos. Nós jamais baixamos uma minissérie em torrent, jamais baixamos um MP3, jamais xerocamos um livro, nunca colamos na prova. Então o Brasil, de fato, é um país estranho. O Brasil é um país de pessoas extremamente éticas e evoluídas, administrado estranhamente por uma classe de políticos corruptos. Na verdade, o Congresso é uma representação do povo. Enquanto nós não tivermos a dignidade de assim admitir, nós não vamos escolher entre nós pessoas decentes para lá estar. Não que não existam pessoas decentes. E que, infelizmente, a política brasileira ainda seja um lugar que atrai a maioria daqueles que querem usurpar o dinheiro público. Mas existem homens e mulheres de bem que estão lá. E enquanto a gente acreditar que só os maus devem ir, os bons não vão. Então, que nós possamos forjar a nova geração de homens e mulheres públicas que consigam, através de sua ética individual, levar para onde forem a sua ética e, de certa forma, com o poder que for investido do povo, conseguirem transmitir essa dignidade onde estiverem. Tem mulheres e homens assim no Brasil que honram a política brasileira, graças a Deus. Ainda são a minoria, mas quiçá possa ser também no futuro a maioria. Temos que acreditar. Eu queria que você falasse, nós temos o Auto Perdão, que é foi muito bem vendido, e agora o Tempo do Autoencontro. Eu queria que você falasse um pouquinho desse lançamento da editora FEEGO,
O que vem trazer essa obra aqui? Essa obra fala das muitas idas que nós temos nos desertos da nossa vida. Em muitos momentos nós perdemos relacionamentos, pessoas amadas ou projetos que não se concretizam e nós experimentamos a sensação psicológica e espiritual do deserto. A partir da perspectiva do povo judeu e de suas muitas idas ao deserto e os símbolos que isso nos traz, inclusive a ida do próprio Cristo, assim que sai do Rio Jordão, batizado por João Batista, e naquele estado de reconhecimento da sua filiação com Deus, pelo próprio Espírito que aparece para dizer que aquele era o Filho enviado. Naquele momento de profundo êxtase, ele imediatamente é arrojado na condição do deserto, que já para nós é um símbolo de que nós em momentos estamos extremamente bem, sintonizados e felicidade, em outros momentos nós descemos na condição, não que no caso do Cristo ele desceu, mas nós sim, a condição de vazio, de falta. Então essa é uma experiência que ela é rica em significados e rica em aprendizado. É uma necessidade estar lá. Mas hoje em dia, Silvana, as pessoas se recusam a sofrer. É comum as pessoas chegarem assim e dizer, não, eu estou aqui porque eu atendo no consultório como psicólogo clínico, as pessoas chegarem e dizer, não, eu estou aqui porque eu estou chorando muito. Aí eu pergunto, aconteceu algum evento que justifique esse choro? É porque eu me separei. Eu disse, quando? Faz 2 semanas. Eu digo, você não queria estar chorando? Eu estaria chorando no seu lugar. Perdi um filho. As pessoas não querem sentir o momento da dor. O momento do recolhimento. A vida humana, ela tem fluxos e ciclos, como as marés. Tem hora que a gente avança, se expõe, cresce profissionalmente, conquista espaços. E tem os momentos que a vida recua. E o que é sofrimento? É quando você avança, querer se recolher, e quando você se recolhe, querer avançar. Momento do deserto é momento de deserto. E a coisa mais importante a se aprender sobre a experiência do deserto é que lá nós somos desprovidos de todas as nossas possibilidades humanas. Os nossos títulos não valem nada, os nossos amigos influentes não valem nada, as línguas que a gente dominar de nada valem, porque a linguagem é outra. Aliás, nessa experiência, nesse momento, nós descobrimos que ninguém vai com a gente. Mas é exatamente quando todas as nossas referências faltam, quando todas as coisas não fazem sentido, que lá nós encontramos Deus. Porque é o único que não entra conosco no deserto, já está lá nos esperando. É por isso que é o tempo do autoencontro. Porque se nós somos imagem e semelhança do Pai, encontrá-lo é encontrar-se. É encontrar a nossa referência mais significativa e mais importante. Aquilo que há de mais belo e de mais impactante na nossa vida é a nossa essência divina. E ao encontrar Deus no deserto, ao encontrar o nosso Criador, o nosso Pai, nós nos reencontramos. Se estávamos perdidos, entramos no lugar que parece o lugar em que vai se perder tudo, para na verdade no fundo se encontrar. Nós vamos novamente para um breve intervalo. Você acompanha antes o quadro Tira Dúvidas com Eusita e Eusi e nós voltamos para um terceiro bloco de entrevistas com Rossandro Klinger. Até já! Olá, você está no quadro Tira Dúvidas do programa Encontro Fraterno da Federação Espírita do Estado de Goiás. E temos aqui para a Eusi nos responder uma pergunta enviada por um de nossos telespectadores. Eusi, disse que o espírito viveu nos minerais, vegetais e animais. O que significa isso? Você quer saber como se desenvolve o princípio inteligente? Vamos verificar através da escala evolutiva. Nos minerais, ele dorme. Como ele dorme? O que se aprende aí neste reino? A atração. Os elementos se atraem e se constituem na escala filogenética. Então, nós verificamos que aprendemos a desenvolver este princípio inteligente através da atração nos minerais. Já em relação aos vegetais, desenvolve-se a sensibilidade. É tão comum, sabemos de pessoas que conversam com suas plantas, a sensação é despertada nesse reino. Então há pessoas que às vezes são ásperas, são rudes com as plantas, chegam até a secar as pimenteiras. Então existe sim esta vibração que desenvolve a sensibilidade, a sensação, ela é despertada neste reino. Depois nós temos o instinto que é despertado no reino animal.
E todos nós temos esse carinho especial com os nossos animaizinhos de estimação. Quase que todos que amam seus animais dizem que parece até que eles falam. Realmente é desenvolvido esse tipo de inteligência, de carinho, que vai sanar a deficiência, a frustração, a carência do ser humano, que encontra no seu animal o reflexo do carinho buscado pelo seu coração. E no homem se dá o desenvolvimento da razão, que está em desenvolvimento ainda. Nós não somos uma obra acabada, nós estamos a caminho da evolução e temos muito ainda o que conseguir através do homem integral, da angelitude. Então estamos vendo que um longo caminho nos aguarda, uma longa jornada nos espera para que nós façamos da nossa parte o melhor. Muito bem, se você gostou, envie suas perguntas para tiraduvidas@feego.org.br. Até a próxima! Estamos de volta para o terceiro e último bloco de entrevistas com Rossandro Klinger. Acompanhe. Quando você falou da dor, eu fiquei pensando, nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a dor e de aceitar. Porque a gente quer acabar com essa dor com medicamento, a gente quer livrar essa dor de qualquer forma. As pessoas compram, as pessoas bebem para poder acabar com a dor. Mas como é que a gente faz para lidar com essa dor? Você que tem essa experiência aí dessa questão tanto de consultório e quanto do livro desse autoencontro, como é que a gente lida com a dor? Primeiro a gente tem que admitir que está doendo e não fugir da dor. Não é que a gente é masoquista que tem que ficar sofrendo e ouvindo Pablo. Não, de jeito nenhum. Mas a gente tem que entender o seguinte: é um momento em que algumas escolhas que eu fiz me levou a essa condição. E nesse momento, se eu não aprender que as escolhas que eu fiz me levaram a essa condição de dor, eu sou um forte candidato a passar por tudo isso de novo. A dor é um alerta. Por aqui não foi funcional, por aqui não vale a pena. Para que eu possa, naquele momento, através de algo impactante, que é a angústia, a dor, a depressão, o medo, eu possa repensar caminhos, eu possa repensar relacionamento, roteiros e escolhas. Aqueles que, no momento da dor, tentam tamponar com fugas, quaisquer que sejam, de exagero no uso de medicamentos, não que eles não sejam importantes, em algum momento da depressão são extremamente indicados por um psiquiatra bem capacitado, mas nós não podemos usar isso como uma fuga eterna, ou álcool, qualquer tipo de fuga, até a vivência alienada de qualquer religião. Porque aquela experiência da dor é uma experiência para acordar a nossa alma sobre as escolhas que foram feitas até aquele ponto, para que a gente possa iniciar num outro momento, de uma forma diferente. Porque se Deus é amor, e assim nos definem os evangelistas, nada do que Ele faz não tem um objetivo amoroso. Aquilo que nós reputamos como dor ou como desgraça, na verdade é o amor e a graça ainda não percebida, mas já contida no amor de Deus. No momento que a gente amadurece e passa por aquela dor, como as outras que a gente já passou, a gente percebe como foi importante ter passado por aquilo, como me trouxe aprendizado e crescimento. Então a gente poderia fazer o seguinte: já que sempre foi assim, assim também continuará sendo. Deus, que jamais desiste. E como diz Paulo, nada nos afastará do amor de Deus. Que jamais desiste dos seus filhos. Às vezes nos permite experimentar a dor para que a gente volte a encontrá-lo. Então quando estiver doendo, encare. Papai do céu está me chamando de volta. E o que eu tenho que saber é como eu vou voltar para Ele. Que escolhas que eu fiz que me distanciaram desse pastor, para que eu, como ovelha perdida, volte ao seu rebanho no caminho da retidão, sem moralismo, mas com princípios de uma individualidade digna que vive ética naquela comunidade de filhos de Deus, para que a fraternidade sim possa ser experimentada. E hoje a gente vê uma venda de soluções mágicas para a dor, né? Como é que a gente faz para lidar com isso, até com as pessoas que estão ao nosso redor? Porque as pessoas acreditam nisso, acreditam em fórmulas mágicas para acabar com essa dor, muitas vezes até religiosas. Então, e muitas vezes a gente vai falar para a pessoa não, até para nós mesmos, a gente busca isso. Como é que a gente lida com isso? Para realmente entender que não dá. Acho que a gente tem que tentar despertar a consciência das pessoas, mas ao mesmo tempo tem que respeitar o tempo de cada um. Tem pessoas que vão precisar de soluções mágicas, que elas depois vão perceber que não tem nada de mágico, que na verdade alguém que vendeu a solução
é que no fundo queria que ela acreditasse na magia dessa solução, porque ela lucrava com aquilo. Em algum momento, aquela solução não vai apresentar o resultado desejado e a alma vai se encontrar no vazio e vai vir uma sensação de desesperança. É quando ela deixa de apostar em soluções mágicas e vai buscar o que é essencial. É quando ela finalmente entra no deserto e encontra Papai do Céu lá esperando serenamente no tempo de cada um, para que a gente acorde, para que a gente o reencontre, seja acolhido e volte a caminhar. E quando alguém está sofrendo e a gente não tem o que dizer, a gente pode simplesmente dizer: eu não tenho o que te dizer, mas eu queria te dar um abraço, dizer que eu estou fazendo uma prece e estou aqui junto com você. O meu silêncio é um acolhimento para você. Bom, nós agradecemos a presença do Rossandro, foi ótimo o nosso bate-papo, que a gente possa estar aqui às vezes. Com certeza, Silvana, é sempre uma alegria estar no Congresso de Goiás, aqui no programa com vocês, e dizer a todos que a gente está na vida para se reencontrar. Em algum momento nós rompemos aquela aliança inicial dos profetas do Antigo Testamento, mas Deus, no seu amor infinito, na sua misericórdia que se renova todos os dias, como diz o profeta Isaías, espera que a gente retorne. Nós vamos retornar cada um do seu tempo, no seu tempo, cada um do seu modo, mas nós vamos retornar. E lembrem-se, Deus nunca desiste de nós. Às vezes a gente que desiste do relacionamento com Ele, mas Ele não desiste de nós. Nada nos afasta do amor de Deus. O nosso programa está chegando ao fim. Você acompanha ainda o Momento Cultural. Desejamos que todos tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus e até semana que vem. Minha bolinha de sabão é promessa, é recomeço, pedrinha branca do ribeirão de minha vida. Pingo de gente é esperança, você criança é meu amor. Pingo de gente é esperança, você criança é meu amor. Nos meus sonhos você chegou, pirilampo em minha noite, pingo de gente, meu coração sorriu pra vida quando você sorriu pra mim. Pingo de gente é esperança, você criança é meu amor. Pingo de gente é esperança, você criança é meu amor. Você criança é meu amor. Você criança é meu amor.